caros telespectadores, sejam bem-vindos ao canal Mais News, em especial ao programa Visão Holística. Neste programa debatemos os temas políticos e geopolíticos e estamos agora em direto para debater os 3 pontos referente à situação que destaca o nosso país após as eleições de 9 de outubro. E o primeiro tema, ou o primeiro ponto, é referente ao esforço do diálogo, mas em meio a esse esforço há sinais de perseguição. E o segundo tema é referente aos pronunciamentos do deputado Chalawa, referente à posição em que o partido Renamo deveria se encontrar após os resultados das eleições do dia 9. O terceiro ponto é a União Europeia, que está a exigir que Moçambique divulgue os resultados e apresente e respeite os direitos humanos. E para discutir esses pontos, convidei mais uma vez o Dr. Castigo. O Dr. Castigo é formado em Filosofia pela Universidade de Lukungu, e desde já vou pedir que o Dr. Castigo se apresente para podermos avançar com os nossos temas, com o nosso debate. Muito bom dia a todos que nos escuta este momento. Como já disse o Dr. Massameira, meu nome é Castigo Fernando Albino. Estou junto convosco neste momento para tentarmos encontrar ou debater as situações que nos apaquentam, e só para dizer que Moçambique pertence a todos nós. Cada um tem que contribuir com o seu saber para que o país esteja de uma boa forma, para o país encontre uma solução que é desejável para todos nós. Muito obrigado, Dr. Castigo, e agradeço mesmo por ter aceito mais uma vez este convite para debatermos referente aos assuntos que apoiam o nosso país. O nosso país precisa estar em paz, o nosso país precisa crescer, o nosso país precisa de estar em harmonia. Então, após as eleições, nosso país vive conturbado, e por conta disso mesmo, nós como jovens temos que trazer ideias, ainda que essas ideias em algum momento custem um preço, mas temos que trazer as nossas ideias. Como se diz, a força da mente é maior que a força física. Então, é nesse esforço todo que estamos a tentar aqui trazer para refletir em torno do nosso país. Dr. Castigo, há dias o deputado Chalawa veio em uma conferência de imprensa para discutir ou para fazer referência a alguns pontos. E um dos pontos foi a possível convocação do Congresso da Renamo, que visa eleger um novo líder do partido Renamo. E quanto a este ponto, o deputado Chalawa disse que esta convocatória pode ser realizada sim, mas só após a divulgação dos resultados. E além disto, ele elencou questões logísticas, questões financeiras, porque um congresso requer uma economia, e é um aspecto também a observar. E o segundo ponto foi referente à posição em que a Renamo deveria se encontrar após as eleições do dia 9. O deputado disse que, porque como sabemos, após ou seja, a CNE divulgou os resultados que destacam a Renamo na terceira posição. Esta posição da Renamo
de estar em terceiro lugar não contenta aqueles que são os representantes da Renamo e o deputado Chalawa. Ele diz que a Renamo não devia estar na terceira posição, mas ao mesmo tempo ele não define em qual das posições efetivamente deve estar. Ele duvida entre a primeira e a segunda posição. Relativamente à expectativa em volta das eleições e a posição que a Renamo tem neste momento, queremos anunciar a todos os cidadãos moçambicanos, o país e o mundo, de que a nossa expectativa é de que tudo venha a favor da Renamo. Se a Renamo não está na primeira posição, então pode ela estar na segunda posição. Tendo em conta o voto rural, que terá de certa forma trazido a nós algum ar de refrigério, contrariando efetivamente aquilo que foi anunciado pela Comissão Nacional de Eleições. E que comentário faz sobre este aspecto? Agradeço mais uma vez pela oportunidade. Em primeiro lugar, dizer que a Renamo deve se encontrar. A Renamo é um grande partido, digamos, é o partido maior até então, que está em segunda posição das eleições passadas. A Renamo precisa de encontrar. Se formos encontrar os aspectos agora da Renamo, parece que a Renamo tem 2 líderes. Vamos ver. Em Climane, a Renamo está manifestada, mas no dia que o líder da Renamo encontrou com o Presidente da República, disse que quem está a fazer manifestações, a Renamo nunca convocou manifestações. Quem está a convocar manifestações é o Vinícius Mandirani. Significa aquelas manifestações que Araújo está a fazer em Climane não tem nada a ver com a Renamo. Significa que a Renamo está dividida entre si. A Renamo precisa de encontrar um momento para se encontrar. Indo ao discurso de Dr. Chalawa, no que diz a posição que o partido que se encontra até então não sabe, é um pouco complicado no sentido de que você já imaginou um jogador e vai ao campo, joga, termina o jogo, não sabe qual é o resultado, se ganhou, se perdeu, o jogador não sabe. E não sabe para o campeonato que posição está. É complicado. Mas tudo isto é sustentado como as eleições ocorreram. E como divulga que não foram livre, transparente, os resultados foram produzidos. E Chalawa traz mais outro elemento, o voto rural. Significa a Renamo tinha uma machamba no campo que produzia voto para a Renamo. Então é um pouco complicado. Eles querem nos distrair a todo. O voto que deu a vantagem a Renamo foi o voto do campo. O que não pode não constituir a verdade, porque todos os partidos estão representados no campo. E a própria Renamo também está representada no campo. Então, o discurso de Chalawa vai ao encontro do seu líder, que é Momade, que procura o caminho de anular as eleições, porque digamos, não foram livre, justa e transparente. Esse é o posicionamento da Renamo então. Mas antes disso, a Renamo tem que se encontrar internamente. Bom, na verdade, doutor, aí tocou um aspecto muito importante que merecia um pouco mais de abordagem. E no encontro fracassado, no dia 26, o professor Momade disse que nós não podemos avançar com o encontro porque o autor principal do encontro é o Venâncio Mondlane, porque é ele que convoca as manifestações. E em Quelimane tem havido manifestações quase em todas as semanas, e quem convoca estas manifestações, na verdade, não é o Venâncio Mondlane, e é o partido, Manuel de Araújo, que é presidente da autarquia de Quelimane, pertencente ao partido Renamo. O que na verdade isto significa?
Isso só tentar dizer agora, que a Renamo precisa de se encontrar. A Renamo precisa de criar uma reunião para se encontrar, para ter a única ideia, o que pretende transmitir para o povo, o que pretende transmitir para os seus membros. Se a Renamo está dividido ou a Renamo é uma. Porque não se percebe melhor Manuel de Araújo com os seus apoiantes a fazer manifestação em Climane e o Sufo Mamadi nos aparecer a dizer que a Renamo nunca convidou manifestação. Isso não faz sentido. Se a Renamo tem 2 líderes ou se a Renamo não tem líder, e não se percebe melhor o que se pretende. Agora, a Renamo brevemente deve se encontrar, tomar uma posição. Para encontrar uma posição, tem que se unir, não tem como. A Renamo diz que o próprio Sufo Mamadi disse que as eleições devem ser anuladas. E o que efetivamente está a acontecer com a Renamo, seja internamente, seja externamente? Ou será que há um jogo que está sendo criado em torno dessas eleições? Muito importante. Mas me parece, por quê? Porque a Renamo agora está invocando muito o voto rural. Do tipo que lá nas zonas rurais tem uma machamba lá só de votos para a Renamo, o que pode vir contrariar o voto da cidade. Então, tendo esse todo o pronunciamento, mesmo a Frelimo está pronunciando dessa maneira, a Renamo também pronuncia dessa maneira, significa, era o que pretende no meio de todo esse discurso. Quero dizer, o Podemos só está nas cidades. No campo, o Podemos lá não existe. Então, significa aqueles resultados que estão a ser reivindicados pelo Venâncio ou pelo Podemos são votos da cidade. Então, eles têm a maioria nos campos. Isso que pode vir a converter todo o cenário do voto geral. Até porque um analista ontem de sucesso também invocou o mesmo motivo, que a Frelimo efetivamente ganhou os resultados, porque a Frelimo tem base sólida nos campos e lá, no entender dele, possivelmente, e para ele, o Partido Podemos ou os outros partidos não têm membros, não têm simpatizantes naqueles campos. Esse discurso mas é um discurso que dá isso por quê? Estamos a dizer aqui a CNE exigiu os editais. Só os editais não há problema com nenhum. Se a Frelimo, se a Renamo tem base sólida nas zonas rurais ou no campo, só trazer editais e fazer comprovativo. Como mesmo, estamos a dizer, mesmo o próprio Podemos conseguiu trazer alguns dados das zonas rurais. Naquele dia 300 quilos de falar, tem alguns dados das zonas rurais. É só pegar os. Sim, é só pegar naqueles dados todos das zonas rurais, entregar a nem fazer matemática e acabou. Isso pode ser o problema. Não basta dizer que temos dados e sem, no entanto, apresentar provas. Isso não tem sentido. Se dizer que não temos dados, mas lá tem mais chambas deles lá de votos. É trazer os dados. Nós trabalhamos com os dados. Esses nos campos estão a dizer nos distritos, levar aqueles dados todos, entregar a CNE, fazer contagem e acabou. E eu creio que nem próprio Podemos não teria tanta força se tivesse dados para paz. Ninguém estaria agora a falar desse assunto. Esse assunto muito passado. Porque uns estão meramente a reclamar, no entanto, não trazem provas. Não faz sentido. É que o próprio Podemos estar a reclamar com os dados. Alguns outros também tragam os dados e reclamam junto. São coisas mais fáceis, visíveis, fazer. Só trazer os dados, todos vão concordar. Até a própria União Europeia, que estamos a dizer, está a reclamar, falou mesmo que os órgãos precisam de trazer aqueles dados para o assunto ser mais transparente. Eu não vejo qual é o problema. Mas esse discurso de Chalawa não deve estar a haver um pacto com o partido Frelimo. Não podemos ser surpreendidos no dia 22, 23, o dia de previsão de divulgação dos resultados, em Renamo estar em segunda posição? Mas essa possibilidade é um pouco complicada, porque
Estamos a dizer 20%, 70%, 5%, acho, não sei, coisa de tem quanto ali. Agora, vai se retirar de onde esses percentais? Só fica, a turismo vai tirar dos 70%, vai diminuir para dar Renamo para ser 25% ou 35%. Então há uma, digamos, essa possibilidade por tudo não se percebe. Agora, na nossa política, em algum momento, temos que esperar o impossível. Sim, tudo está complicado. Sim, tudo está complicado e acredito se a Renamo vem dizer não acredita na terceira posição, não é? Mas ao mesmo tempo não apresenta prova. Pode ser que alguma coisa está sendo jogada aí para... Aquilo que eu falei na semana passada, que estamos numa incerteza que ninguém imagina. Estamos num drama que ninguém imagina até então. Porque, para dizer a Renamo vai em segundo lugar agora, com que base? Com que meio? De que dado? Esses dados do campo foram feitos ontem, hoje? Porque já se contar. Agora, dizer também Podemos, vai para o terceiro lugar, com que base? Tudo isso tem que ser sustentado, não basta, até a vontade política pode existir, mas não basta, devemos trazer dados credíveis. Estamos numa geração com muita digamos, com os meios mais rápidos, mesmo isso estão a tentar argumentar o voto do campo. Lá no campo, lá, as pessoas comunicam facilmente. Tudo que estamos a falar isso. No campo já são visíveis. Todas elas digamos, formos a ver, porque não é possível que neste campo, mesmo esses candidatos passavam pelos campos, mas se formos a ver as massas, indicavam que existe aquele partido. Isso, com certeza. Então como se justifica que, enquanto na época de campanha eleitoral, o candidato vai no distrito e é rodeado pela massa, e depois dizemos que você não é reconhecido. Porque há circunstâncias em que, na época de campanha, pela toda a experiência, não é, eleitoral em Moçambique, os partidos que não têm massa popular nos distritos, mesmo quando lá vão, é muito visível, é claro, de que não há muita popularidade. É muito visível, a experiência já vem ditando isso, não é? Os partidos vão fazendo campanha, em certo distrito, há de ver que um partido não tem uma massa seguidora fluente, não é? E vai outro partido e encontra que tem uma massa seguidora fluente. E essa teoria está a ser colocada por baixo, e não se percebe, não é? Sim, eu tenho falado às vezes que mitomania é mitomania, história é história. Mitomania é feita de uns argumentos supérfluos, digamos, mas a história é feita de factos. São factos visíveis, todos nós entendemos. Mas mitomania é aquilo que eu penso que deve ser, e da minha maneira é aquilo que eu acredito, mas não são factos. Agora, a história é feita dos factos. Agora, aquilo que nos trazer mitomania é um pouco complicado. É só que nos trazer história. Histórias são credíveis. História fica para todo o tempo, mas mitomania são coisas que passam ao longo do tempo, não tem valência nenhuma. Então, querer aqui nos trazer mitomania, acho que não iria servir muito isso. Não ia servir muito. Tivemos agora pronunciamentos da União Europeia, porque, na verdade, em geopolítica não existe país isolado. E exatamente que se fala de geopolítica, é essa relação que existe entre Estados, seja ela relação diplomática, seja relação econômica, relação social, mas toda essa conjuntura de relações entre Estados é isso que se denomina de geopolítica, não é? Então, a União Europeia sempre pronuncia-se em torno dos resultados de quase todos os países, digamos, quase todos. Não se pronuncia em certos países, por exemplo, tem países fechados, países ditatoriais, porque a União Europeia nem vai perder tempo a reivindicar o reinado de
de Kim Jong-un, não é? Da Coreia do Norte. Não vai perder muito tempo. Até pode sim dar algum pronunciamento, mas com menor força, dado o regime em que aquele país é apresentado. Então, tivemos observadores internacionais no momento das eleições. No seu relatório final, antes mesmo de partir, eles pronunciaram-se de forma mais ou menos equilibrada, mas também não reconheceram que houve muitas irregularidades nas eleições do dia 9. Mas agora, há dias, acho que mesmo na segunda-feira, a União Europeia reuniu-se e pediu que Moçambique o Conselho Constitucional dê a posição final referente aos resultados já pré-anunciados. Mais do que isso, também fez referência a respeito aos direitos humanos. Então, que comentário faz em torno do pronunciamento da União Europeia? Como chefe da missão de observação eleitoral para Moçambique, considero fundamental que o resultado das eleições do 9 de outubro seja reflexo da vontade expressa nas urnas. Embora a campanha e o dia eleitoral tenham decorrido de forma relativamente pacífica, as irregularidades observadas pela nossa missão tornaram-se catalisadores da violência que o país tem vivido nas últimas semanas, como resultado trágico de pelo menos 50 mortes. Infelizmente, o anúncio de resultados preliminares pela CNI não dissipou as nossas preocupações. A fim de assegurar a integridade e transparência no processo eleitoral, devolver a confiança dos moçambicanos nas instituições públicas e reduzir as tensões públicas no país, instamos o Conselho Constitucional a analisar os recursos apresentados. 2. Pedimos à CNI a publicação de resultados desagregados por mesas de voto. E 3. Reclamamos que o exercício do direito à manifestação pacífica seja respeitado, que o uso excessivo da força seja evitado e que todas as partes se abstenham de usar retórica inflamatória. Finalmente, considero essencial que as autoridades investiguem e levem perante a justiça os responsáveis pelos assassinatos de Albino Dias e Paulo Guambe. Muito obrigada. Foi precisamente o anúncio de resultados sem credibilidade que despoltou os protestos populares que temos assistido. Seguiu-se uma repressão injustificável e inaceitável. 67 pessoas mortas, incluindo 10 crianças, centenas de feridos e mais de 2.000 detidos, incluindo menores. O presidente de Moçambique anunciou conversações para uma saída desta crise. A reunião de hoje, infelizmente, não respondeu às expectativas. Garantir a transparência eleitoral e parar a repressão são passos essenciais que a União Europeia deve apoiar no respeito pela autodeterminação e soberania moçambicanas. Deve também reconhecer a grave situação humanitária, incluindo a fome, e reforçar assim o apoio à população moçambicana. Que impacto isso traz para o Moçambique no geral e, em particular, para o governo moçambicano? Ok, no que tange a esse ponto é que a União Europeia é o conjunto dos povos que reúne o seu dinheiro para entregar um certo povo com um certo fim. Isso não podemos deixar de lado. Então, se um conjunto de povos reúne o seu dinheiro, organiza, manda para um determinado povo com uns certos limites, objetivos para aquele povo. Agora, creio que Moçambique está reconhecido internacionalmente como um país democrático, que a vontade do povo que conta, não é a vontade individual. Então, tendo em conta, porque sempre se faz compromisso nesses aspectos. Nós somos democráticos, então nós entramos naquela organização, daí e se financia. Agora, foram vendo que o objetivo primário daquilo que diz que é um Estado democrático não tem nada. Então, eles têm para dizer, porque eles não estão dando aquele dinheiro para um indivíduo, financia aquele dinheiro para um povo. Então, quando se encontra esse objetivo de um povo, está beliscado, está sendo posto em causa, então eles têm esse direito de reivindicar, de pôr em ordem aquilo que acham que não se bem.
E eu também acho que eles estão sendo mais tarde demais, porque estavam aqui há muito tempo, que devia pronunciar com muita eficácia. Até às vezes pronunciava, voltava, mas agora eles estão tomando essa posição com muita dureza. E estão sendo vendo mesmo que, na verdade, as coisas não vão bem no Moçambique. É a razão por qual ele vem pronunciando. Mas, em todo caso, eles têm muito poder para dizer o que estão a dizer. E, de fato, nós todos vimos que as coisas não correm bem, tem razão. Porque eu creio que ele nunca poder investir para uma ditadura. Eles se investem para uma democracia. Exatamente. E a razão pela qual, mesmo quando nós queremos chamar estas eleições, pedimos dinheiro a eles. Então eles querem ver esse dinheiro, o que se faz, na verdade. Os que pedem, faz aquilo com o dinheiro ou não? Com muita razão que eles exigem essa transparência. Sim, porque na verdade a União Europeia é composta no total, parece 7 países aí, mas a União Europeia reúne as melhores economias do mundo, não é? Temos aí a Alemanha, temos aí a França, temos aí a Inglaterra agora já saiu, sim, mas pertence à Europa, digamos assim, mas já não faz parte da União Europeia, mas faz parte da Europa, não deixa de ser um país europeu. Então temos essa grande economia do mundo. Não existe um país tão independente como tal, não é? Há quem pensa que não, os pronunciamentos da União Europeia não mudam em nada. Então, aí são duas coisas: ou segue a democracia e segue os princípios democráticos, ou segue a ditadura. Tá, seguindo a ditadura, então aí você desvincula-se dos princípios democráticos e automaticamente desvincula-se daquilo que são os desejos da União Europeia, que ajudam ou aliam-se aos países democráticos, não é? E se, por exemplo, a União Europeia vier a não reconhecer os resultados que dão até então a vantagem ao Chapo, porque certamente a União Europeia possivelmente esteja a guardar também o Conselho Constitucional, para depois daí a União Europeia ter uma posição mais eficaz. E se o Conselho Constitucional dar a vitória ao Partido Frelimo, por mim seria dar. Pelas irregularidades, o Partido Frelimo sai vencedor, por mim é dar. Legalmente, ele não merece essa vitória. Tá? Se caso o Conselho Constitucional dar vitória, como já o Bispo Mazzini já deu, ou a Comissão Nacional de Eleições já deu ao Partido Frelimo, se isso for efetivado, e se a União Europeia tomar posição, ou a maioria dos países da União Europeia não reconhecer os resultados, então acho que Moçambique vai passar por consequências. Só para ver, quando na divulgação da dívida pública, quando os países acabaram de retirar a sua economia, acabaram de retirar o seu apoio, nós tivemos consequências graves. Agora, quer dizer com isso que se a União Europeia vir a decidir que nós não vamos apoiar mais Moçambique, porque Moçambique encontramos a situação X, Y, o que não obedece aqui são as regras dele, então nós teremos uma economia um pouco complicada. Chegamos na frente, como aconteceu com o Zimbábue retirar todos os apoios. Zimbábue, digamos, é um país muito de referência, mas vem encontrar Zimbábue hoje complicado. Então, creio que os moçambicanos vão tomar uma boa posição para merecer essa ajuda da União Europeia. Claramente. Agora, se dizer que nós podemos assumir todas as consequências, estaremos lixados, digamos, na merda, digamos. Sim. Porque a nossa economia ainda nós dependemos muito dele.
orçamento do Estado, tudo isso, dependemos dele. Então, estamos ele em casa nesse momento. Porque, doutor Castilho, eu não me vejo a nível dessas irregularidades, então, um país da União Europeia vir a reconhecer essas eleições a favor do Partido Frelimo. Eu não estou a ver até então que país esse que faz parte da União Europeia pode vir a reconhecer os resultados que dão vantagem ao Partido Frelimo. Ainda que muitos países, digamos muitos, como quem diz, alguns países que ainda estejam se beneficiando dos nossos recursos, quanto a isso não há dúvidas, ainda que sim sejam os beneficiantes dos nossos recursos, eu acredito que a maioria desses países poderão suspender o juízo e não dizer nada do que reconhecer esses resultados. Isso sempre eu tenho argumentado que estamos num futuro incerto, não sabemos o que amanhã vai acontecer. Então, num país tão grande assim, num país que já tem 50 anos, num país depois do colonizador, então, continuar na incerteza é uma situação muito complicada. Mas isso tudo, sobre a ambição, nós temos tudo para dar certo no nosso país. Mas por ambição de 2, 3, nós encontramos essa situação. Mas creio que graves sanções. Graves sanções. E essas ações não vai afetar essas, efetivamente, esses miúdos. Vão afetar a camada mais pobre. Ainda vai empobrecer mais os pobres. Exatamente. Os pobres vão ficar mais pobres. A possível consequência dos moçambicanos é essa. Ficar mais pobres. Se a União Europeia não reconhecer os resultados, a União Europeia vai fechar as torneiras. Não é? Então, essa ideia de dizer, não, nós vamos ter uma economia autônoma, somos soberanos. Essa teoria, nem os próprios Estados Unidos cometem dívidas. Estamos a dizer a maior economia do mundo, estamos a dizer os donos de dólar, não é? Eles também têm dívidas, não é? Então, quem é Moçambique para não ter, para não querer essa relação com outros países? Quem é Moçambique? É complicado. Não, temos recursos sim, mas se formos a ver, nós não temos especializados para a produção desses recursos. E só para ver, os mesmos europeus em nenhum momento chamam ou lançam bolsas de estudo para formandos em tecnologia de exploração desses hidrocarbonetos. Eles não fazem isso. Por que não fazem isso? Porque são eles mesmo que precisam ver. Eles podem te chamar para fazer história, para fazer geografia, talvez para fazer matemática, para fazer ciências políticas, para fazer diplomacia, mas chamar-te para se formar em tecnologia de exploração desses recursos naturais, de fabricação de viaturas, não sei lá, não é fácil. Por quê? Porque eles querem ser ainda os donos, os protagonistas do mundo. Então, se isto acontece, há que a gente pensar de que nós ainda estamos muito longe de sermos independentes. Isso com certeza não deixa dúvida. Ainda estamos um país que pede orçamento para o pagamento dos seus funcionários. Esse país não está independente. Esse país não tem soberania. Não tem soberania. Se você não consegue pagar os seus funcionários, essa soberania reside onde? Tem que depender do outro, de alguma coisa. 2 anos sem pagar horas. E que país? Que país? Até estamos complicados. Podemos falar, mas estamos numa situação que o amanhã é incerto. Não é muito complicado assim. Mas nós estamos a dizer que nós não podemos conseguir isso. Até podemos. Não, podemos, logicamente. Tendo em conta a nossa situação, a nossa ganância toda, um querer ficar não sei com quanto, outro, mas é muito complicado. Possivelmente já estaríamos numa fase muito avançada. Até se os objetivos sempre fossem públicos. Sim, os objetivos. Até já teríamos saído nessa situação, deixar sempre a pedir dinheiro dos outros para pagar os nossos funcionários. É possível. Mas como os objetivos são diferentes, então cada um tem o objetivo dele por alcançar, então nós estamos nessa mira. Porque não se justifica agora. Já se fala, em todas as campanhas se fala que tem que reconstruir a testa para do Chimoio, nunca reconstruiu. Tem que reconstruir o teste de Pumba na Beca, nunca. Não se justifica. Isso beneficia alguns.
Então, esses benefícios, estamos a dizer, que estão ocultos, que estão nos colocar nessa situação toda. Yeah. Não se percebe melhor. O que nós queremos alcançar no futuro não se percebe. Mas eu creio que o Ronaldo terá a sua decisão. É um dia decidir por causa de nós. Vão decidir. Porque aquele é um povo, são um conjunto de povos que vão decidir. Não tem como. É verdade. Vão ter que dar uma posição e pronto. Como se sabe, se passar pelos Estados Unidos, essa decisão de não reconhecer é pior ainda. Até porque Estados Unidos, como uma maior democracia do mundo, eles em nenhum momento podem, de forma tão fácil, sem matéria, reconhecer essas eleições. Não é? Sempre acrescem palavras a dizer. Então, o último ponto bom, há um texto que passou pelas redes sociais, fala-se de fake news, uma notícia falsa. É verdade, sim, pode ser uma notícia falsa, mas sempre tem que ser refletido. Quando alguém faz um texto como este, precisa se ter a intenção o porquê escreveu isto e o que pretende transmitir. Então o texto vem com o seguinte título: essa informação é falsificada. A Frelimo quer desviar o povo, mas está muito enganado. Mas o texto é o seguinte, só uma passagem só. A Suécia é a financiadora do vandalismo que está a ocorrer em Moçambique. Venâncio Mondlane está na Suécia, com visto de autorização emitido pelo governo sueco, e encontra-se hospedado na cidade de Estocolmo, na Rua 12. Suécia é financiado pela senhora Lena Telebo, de nacionalidade sueca, pastora da igreja Philadelphia Church. Então, é o primeiro parágrafo do texto, mas o essencial é este. O texto diz que Venâncio Mondlane encontra-se na Suécia, em Estocolmo, e o texto diz que Estocolmo ou a Suécia é que está a financiar o vandalismo que está a acontecer. E pronto. E ontem mesmo, Venâncio Mondlane, na sua página de Facebook, fez uma mensagem a dizer que os seus números, os seus 2 contactos foram hackeados. E temos este texto: os números de Venâncio Mondlane foram hackeados. Quer dizer, os moçambicanos, digamos, de maneira formal, não conhecem onde Venâncio Mondlane efetivamente se encontra. E temos essa situação. Primeiro foram bloqueados os números de conta, agora são os contactos que foram hackeados. Um sistema que é usado para detectar, localizar e rastrear a localização de onde a pessoa se encontra. E no meio de todas essas perseguições, isso é uma perseguição, hackear número significa um trabalho que está sendo feito para poder localizar efetivamente o candidato Venâncio Mondlane. E temos este texto que descreve que ele está na Suécia, e o mesmo autor, desconhecido, diz que o Moçambique tem que expulsar o embaixador da Suécia, e pronto, porque estão a trazer desmanos aqui em Moçambique. E como perceber isso, Dr. Castilho? O governo está a dizer que está a criar esforço para haver o diálogo, mas ao mesmo tempo temos essa situação de perseguição, digamos, é perseguição quando os números são hackeados, quando as contas são bloqueadas. E pronto, as contas foram bloqueadas antes de se falar do assunto
de, 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 de diálogo. Mas já esses números foram hackeados antes de ontem, então foram hackeados em meio ao esforço do diálogo. O esforço será feito para garantir que ele esteja aqui. E pelo que me pareceu, ele aceitou o convite, não colocou o problema de segurança. Então penso que ele tem certeza, tem clareza de que os moçambicanos não trocariam a vida deles com a insegurança dele. Portanto, se por causa da segurança dele o país tem que estar estável, é o que os moçambicanos preferem. Estarmos todos juntos, não estar um fora do contexto. E mais uma vez quero agradecer essa prontidão. Então, que interpretação nós podemos fazer? Por um lado, estamos a dizer que queremos diálogo. Por outro lado, estamos a hackear, estamos a rastrear essa pessoa. Que interpretação que podemos fazer? Com certeza. Eu li um texto, quando percebi um texto, quando a Suécia já patrocinar o vandalismo em Moçambique. A pergunta que me chegou foi o seguinte: que patrocínio? Será que aqueles que estão nas estradas, estão nas ruas, depois de fazer aquilo, vão receber alguma gorjeta, receber algum dinheiro ou receber alguma água para estar nas ruas? Esse foi o primeiro ponto. Esse patrocínio consiste em quê? Dar comida? Dar pedra? Ou qual é esse patrocínio? Qual é a eficácia que tem? Qual é a matéria palpável desse patrocínio? Não encontrar a resposta. E o outro assunto, fui ver que o próprio Presidente da República não tem nenhum interesse para um diálogo com o Venâncio Mondlane. Por quê? Porque o Presidente da República encontra em um dilema muito grave. Ele deve deixar o partido da maneira que o recebeu. Os camaradas exigem ele que deixe o partido da maneira que recebeu. Agora, o próprio presidente está a fazer esforço para entregar o partido da maneira que recebeu. O partido vitorioso. Não se preocupa o Gmail, para que for o Gmail. Mas ele está a fazer de tudo entregar o partido vencedor. E tendo em conta esse zero, sempre existiu ao longo do tempo. Mesmo os antigos fizeram o mesmo. E aqui, internamente, não vamos encontrar alguém que nos dá auxílio ou vai nos aconselhar para uma paz efetiva e produtiva. Porque os antigos tiveram o mesmo erro. Da maneira que o mesmo presidente da República chegou ao poder, e da mesma maneira que fazer o outro chegar ao poder. Isso que já se e agora. Só que a maneira agora já é diferente. É diferente do quê? Porque, deixa eu dizer, um ladrão. Alguém foi roubar na casa do dono, não tinha câmera. O outro foi roubar e tinha câmera. Aqui, aquele que foi roubar não tinha câmera, não foi visto. Só que essa que foi roubar na casa do outro com câmera foi visto. Então o dilema está ali. Como deixar o país? Como deixar o país como recebeu? Que foram vistas todas as manias. Então o problema está ali. Então, é de dizer que já vamos dialogar. Não está preocupado nada em dialogar. Vai dialogar o que com o finanço? Qual o diálogo? Até então as pessoas não sabem o que vão dialogar. Vão dialogar. E também ele não está preocupado em dialogar com coisa com o finanço. Por isso mesmo, talvez ele não colocou os subpontos do... Sim. Até a preocupação dele agora é de levar o Venâncio na cadeia, fazer de tudo, levar o Venâncio para a cadeia, dizer que vai dialogar. É um diálogo. Não tem matéria. Qual é a matéria? Dizer que o Venâncio ganhou e ele vai conversar com o partido dele? Dizer que vamos ir no segundo escrutínio? Tudo agora está com a campanha. Mas esperemos que encontremos uma solução. Mas o diálogo seria a melhor solução. Sim, porque na verdade está tudo mesmo complicado. Porque isso não indica o porquê. Porque normalmente Venâncio, quando termina uma fase de convocação de manifestação, ele tem uma palavra a dizer. E ontem mesmo não conseguiu entrar em comunicação para poder dar o relatório, para poder agradecer pelo
pela manifestação daqueles 3 dias. Ele não fez live ontem, exatamente por causa desse problema de rastreio dos números que foram hackeados. Então, e está-se a falar sempre de diálogo. Então, isso acho que para qualquer um seria muito complicado atender a pessoa que, ao mesmo tempo, por um lado, está-se a falar de diálogo, mas, por outro lado, estão a perseguir. O que eu vou pensar? Não é? Ele pode ter toda a vontade de dialogar, mas como? Até agora, aumenta a desconfiança, porque podia-se pensar em, talvez, como ele dizia, se ele nos disser onde está, nós vamos para lá. Mesmo assim, ele vai ficar a duvidar. Se vierem para aqui, as coisas podem não terminar bem. Não é? E nesse texto, não é de nada e sem provas que as relações entre países se expulsam um diplomata, se expulsam um embaixador. Não é à toa que se tem que expulsar um embaixador de um país, sem provas, sem matéria, sem ok. Mesmo a Rússia, mesmo a Inglaterra, Estados Unidos, quer dizer, a Rússia, sabendo que Inglaterra, França, Alemanha, até próprio Estados Unidos, estão a ajudar a Ucrânia a atacar o seu próprio país com provas mesmo. Estados Unidos, tanto como esses países que acabei de mencionar, saem em público, a Polônia também sai em público a dizer que nós estamos a ajudar a Ucrânia a se defender, estamos a ajudar em armamentos para atacar, e agora para atacar, por exemplo, no interior da Rússia, destruindo muitas infraestruturas. Mas mesmo assim, os diplomatas se encontram ainda na Rússia.